ponto que foi a outra pergunta de um colega que era da carreira pública e tornou-se recentemente advogado, escolheu mudar, pivotar para a advocacia. Uma pivotada grande. Ele falou o seguinte: eu tenho dificuldade em me reconhecer como advogado, né? Então, talvez pela questão de estar vinculado a uma instituição pública, a uma atuação contrária à advocacia, mudar para a advocacia pode ter aquela dificuldade deles no dia a dia se posicionar como advogado. E aí, como a pessoa pode... Isso até tem relação com a questão da geral autoridade, né? Como a pessoa pode se reconhecer melhor como advogado, advogada? Aí, Alan, eu acredito muito no experiencialismo. Nós somos um país de bacharéis. Temos muitos técnicos também, mas as pessoas às vezes se furtam a experimentar, a viver experiências. E no mundo de novos negócios, de novas empresas, de novas funções que estão surgindo, eu acho que a gente tem que se permitir experimentar, ser um experiencialista. No curso de Direito isso é a mais absoluta verdade. Por quê? Você se forma e recebe um diploma que lhe autoriza a prestar concurso em várias áreas, com várias possibilidades, com requisitos específicos, mas você está autorizado a prestar um concurso com aquele diploma e aprovado no exame de ordem, você está também habilitado para advogar. Então, se experimente. Na graduação, se não conseguiu fazer, depois de se formar, se colocar no lugar de algumas profissões. Eu, por exemplo, no último período do curso, eu estudava para concurso, né? E a advocacia aconteceu por acaso. Então, quando eu experimentei, me senti bem, me encontrei. E aí foi aí que eu me reconheci. Então, eu acho que a solução passa por reconhecer que as experiências às vezes valem mais do que títulos, embora os títulos sejam importantíssimos. Então, tente, teste, sinta, deixe de viver. Eu no curso estava me preparando para o concurso, no ano de curso, estava me preparando para o concurso do Ministério Federal, para ser procurador da República, era o sonho. E aí, depois da aprovação do mestrado, eu resolvi dar uma chance à advocacia porque eu não enxergava coincidência entre o que eu estudava no mestrado e o que eu estudava no concurso. E achar que com a advocacia eu conseguiria melhor. E aí, estamos aqui, né? Me apaixonei, fui totalmente tomado pela advocacia. Então, tente teste que você se encontra. E também não tenha pressa. Deixa eu viver. E tem a questão também que a advocacia é um novo mundo, né? Então, às vezes a gente entra na advocacia, vive uma advocacia que a gente não gosta, mas o problema da advocacia é aquele modelo que a gente está trabalhando ali, né? E às vezes você não encontrou a advocacia certa para você. Exatamente. Né? Que é uma questão... Tem a consultiva, tem a contenciosa, tem a privada, tem a pública, tem o contencioso administrativo judicial, tem o consultivo público já privado. Já peguei na metade dos que você está fazendo. Tem uma possibilidade imensa de atuação, né? Então, se você acha que é advocacia, veja se você não está atuando no nicho errado e procure outras formas de advogar. Isso fala muito da minha carreira como advogado, que comecei vinculado ao escritório e achava que a advocacia tinha muito isso, de você estar em contato direto com o cliente, você fazer parte de uma corporação, mas depois de um tempo um pouco afastado, eu percebi que o meu modelo de advocacia, o modelo de advocacia que eu gosto de exercer, e que não é a questão só do financeiro, do retorno, mas de você se sentir ali, bicho, é aqui que meu olho brilha. O meu modelo de advocacia é trabalhando com escritórios, né? Então, eu não me vejo mais aquele advogado que está em contato direto com as pessoas, mas eu me vejo aquele advogado que é chamado a participar para resolver um problema por outros colegas. Então, o que nós fazemos muito hoje, e eu falo isso abertamente aqui com o colega, o escritório do Icastro CGD, às vezes precisa assim de um apoio. Alan, a gente tem uma questão processual aqui, então o nosso corpo de advogados, a equipe está muito focada nesse problema, surgiu um problema novo, e a gente precisa de alguém pontualmente para esse problema.
Né? Então, às vezes, o escritório não tem como contratar um novo advogado, não precisa contratar um estagiário, mas são problemas pontuais que aparecem ali, processos pontuais, situações pontuais, e aí precisa de uma atuação de alguém que também não vai poder ensinar, porque você não pode pegar um advogado novo para uma atuação complexa e vamos aprender aqui. O advogado novo, você tem que dar o tempo para ele aprender. Sim. Ele tem que ter o tempo de errar, né? O tempo que ele vai errar tal, e às vezes naquele momento não é possível. E aí, eu que já tenho experiência, eu comecei a me inserir nesse momento. Eu sou um advogado hoje que presta serviço para advogados. Né? Em causas de demandas pontuais, estratégicas, que precisam de maior complexidade, que precisam de atenção. Exatamente. Uma curadoria. E a questão não é me colocar acima dos outros, é porque eu sou uma pessoa que, como eu amo o processo, eu gosto de estar no processo. Então eu gosto de passar 5, 6, 7, 8 dias com aquele processo. E às vezes o advogado, na imensidão de casos e clientes que ele tem no escritório, ele não tem como passar 5 dias estudando no processo. Mas tem processo que vai precisar de alguém ali. E aí, a minha atuação, eu vejo muito isso, que eu paro, olho o processo, eu vou atrás e tal, e aí eu vou entrando naquele mundo e vou vendo especificidades, detalhes que podem mudar uma causa. Né?